Oi, meu nome é Eduarda e hoje eu vou apresentar para vocês o fósforo como um micronutriente necessário para o bom funcionamento do organismo humano. Sendo assim, primeiro vamos caracterizar o fósforo, né? Ele é um elemento do grupo 15 do terceiro período da tabela periódica, tem número atômico 15 e massa atômica de aproximadamente 31 unidades de massa atômica. Além disso, o fósforo tem um NOx variável, e isso depende de com quem ele está fazendo ligações. Se ele estiver fazendo ligações covalentes com elementos mais eletronegativos do que ele vai ter um NOx positivo. Um exemplo seria uma ligação do fósforo com oxigênio. Agora, se ele estiver fazendo ligações iônicas ou ligações covalentes com elementos menos eletronegativos do que ele, como o hidrogênio, o fósforo terá um NOx negativo. Nessa forma, nós temos que os NOx mais comuns são de 3+, 5+, e 3- para o fósforo. Agora, falando um pouco das aplicações do fósforo no nosso dia a dia, ele é obtido na natureza pelas apatitas, que são as formas minerais do fosfato de cálcio. Hoje em dia, o fósforo é muito utilizado como conservante, como aditivo em alimentos, principalmente nas carnes, além dele ser utilizado na forma de fósforo vermelho para os fósforos de cozinha. Então, ele fica nessa pontinha vermelha do fósforo de cozinha e é ele que é usado para fazer a ignição quando a gente raspa o fósforo na caixinha. Além disso, o fósforo é fundamental para moléculas muito importantes do nosso corpo, como o ATP, o ADP, e o RNA e o DNA. Então ele é fundamental para o funcionamento do nosso organismo, para a existência do nosso organismo. E ele está nessas moléculas na forma de fosfato, como vocês podem ver ali em cima. Além disso, o fósforo ele também, na forma de ácido fosfórico, ele é usado como conservante em bebidas. Então, quando você tem refrigerantes, ele é usado como conservante nessa bebida, e é ele que dá o sabor característico de cola para os refrigerantes de cola. Então, a Coca-Cola tem esse sabor que a gente conhece hoje por causa do ácido fosfórico. Agora, falando um pouco das funções que o fósforo participa no nosso corpo, no nosso organismo, a maior parte dele, cerca de 85%, se encontra na matriz dos ossos e dos dentes, na forma de hidroxiapatita, como vocês podem ver essa fórmula gigantesca aqui embaixo. O restante, 14%, se encontra em tecidos moles, como os músculos, por exemplo. Já o que sobra de fósforo está no meio extracelular. Agora, onde o fósforo está presente no nosso organismo? Ele está presente nos tecidos moles, na membrana fosfolipídica, porque ele é um indicador das enzimas. Então, ele está nessas enzimas, o que permite com que elas passem pela seletividade de membrana plasmática. Então, ele é muito importante para o funcionamento da membrana plasmática. Ele também é um tamponador de sistemas alcalinos e ácidos, o que significa que ele mantém constante o pH de sistemas do nosso corpo, por exemplo, o sangue e a urina. Ele também é muito importante para a coagulação sanguínea, porque ele permite o agrupamento plaquetário. Então, a coagulação ela é dependente da existência de fósforo no organismo. Como eu disse para vocês antes, ele também está presente no DNA e no RNA, que são moléculas fundamentais para você ser humano, porque são elas que guardam todas as suas informações genéticas. Além disso, de longe, a função mais importante do fósforo é quando ele está no formato de ATP e de 2,3 de fosfoglicerato. O que significa? Porque em ATP ele armazena toda a energia do nosso corpo e libera também essa energia. Então é necessário que a gente tenha ATP para que a gente tenha energia para que o organismo funcione. Já o 2,3 de fosfoglicerato, ele permite com que o oxigênio seja solto da hemoglobina e esse oxigênio seja guiado para os tecidos. Então é fundamental que você tenha fósforo no organismo, porque senão de nada adianta respirar e de nada adianta você ter oxigênio na hemoglobina. Sendo assim, a gente conclui que o fósforo ele é extremamente importante para a homeostase corporal, porque ele permite essa manutenção da vida, principalmente pelas funções que eu já disse previamente, E é ele que faz o nosso organismo funcionar, é ele que está ali fazendo com que a gente viva todo dia. Agora, como que a gente absorve fósforo? 70% do fósforo que é ingerido é absorvido pelo intestino delgado, mas essa absorção só acontece com a ajuda da vitamina D. Então é de extrema importância que as pessoas tenham vitamina D dentro de si. Se não tiverem, a absorção do fósforo vai ser muito menor do que 70%. Outra coisa importante quando a gente fala de fósforo, de absorção do fósforo, são os rins, porque eles regulam os níveis de fósforo no corpo. Então, se a gente está com excesso de fósforo, ou ele é reabsorvido na forma de fósforo filtrado pelos rins, ou ele é eliminado pelo excesso na forma de urina. Agora, a gente tem a questão também do PTH, que é o hormônio paratireoidiano, que é um hormônio muito importante, que ele atua dando feedback para os rins quando é necessário que haja uma reabsorção de fósforo por eles. Então, esse hormônio, ele dá um feedback de quando é necessário, quando não é necessário reabsorver o fósforo. Agora, falando um pouco sobre as doenças por deficiência ou por excesso de fósforo no organismo,
Nós precisamos primeiro contextualizar que a quantidade mínima de fósforo que precisa ser ingerida para que o corpo funcione é de 700 mg por dia. Já a quantidade máxima é de 4.000 mg por dia. Então, falando um pouco sobre a hipofosfatemia, que é uma doença que acontece quando você tem pouco fósforo no sangue, normalmente ela não acontece pela pouca ingestão de fósforo. Ela é mais comum pela perda de fosfato pelos rins ou pelo tratamento de cetoacidose em diabéticos. Ou seja, não é porque você come pouco fósforo que você vai ter hipofosfatemia, só em casos muito extremos. Normalmente são por condições pré-existentes. Então, o que a hipofosfatemia causa? Ela pode causar anemia, destruição do tecido muscular esquelético, confusão mental, convulsões e paralisia. Além disso, em níveis críticos, que seria cerca de 1 mg por decilitro, ela pode causar depressão respiratória, o que significa que o seu diafragma para de funcionar, e se ele para de funcionar, você não respira mais. Sem respirar, você morre. Então é muito importante que a hipofosfatemia seja tratada corretamente. Já a hiperfosfatemia, que é uma doença que acontece quando há muito fósforo no sangue, pode sim acontecer pela ingestão excessiva de fósforo, mas é mais comum que aconteça por causa de problemas renais. E o que ela pode causar? Ela pode causar a calcificação dos tecidos moles. Isso acontece porque quando o fósforo se junta com o cálcio que já está no nosso organismo, ele pode precipitar nos tecidos moles, como veias e coração, e se calcificar lá. Isso pode gerar problemas cardiovasculares, que, como nós sabemos, são problemas muito difíceis para se tratar, porque eles são muito sensíveis, o cuidado é muito necessário. Além disso, pode causar uma progressão da perda renal maior do que já está acontecendo para pessoas com problemas renais prévios, né? Então é importante que, se você tem problemas renais, você vá tratar, você vá investigar as causas, porque a hipofosfatemia é uma coisa muito séria. Além disso, tem a questão do hiperparatiroidismo secundário, que acontece quando o PTH, que é o hormônio que eu disse para vocês previamente, né? O hormônio paratireoidiano aumenta os níveis de cálcio no sangue, porque tem muito fósforo no sangue, e esse cálcio, ele é retirado dos ossos. Então, quando você retira cálcio dos ossos e o fósforo já não está mais nos ossos também, seus ossos ficam fracos. Assim, é muito fácil com que eles se quebrem, que você tenha doenças como osteoporose e outro tipo de doença óssea. E, como a gente sabe, os ossos são integrais para o funcionamento do nosso organismo. Então, é outra questão muito séria. Agora, falando um pouco sobre a quantidade de fósforo em 100 gramas de alimento, nós podemos ver aqui que tem fósforo em muitos alimentos, mas que, às vezes, as quantidades que precisam ser ingeridas para você alcançar a meta diária são absurdas. Por exemplo, na questão dos ovos cozidos, você tem 176 miligramas de fósforo por 100 gramas de alimento. Então, você precisaria comer 700 gramas de ovos cozidos para alcançar a quantidade mínima de fósforo necessária, o que é completamente inviável. A mesma coisa com amêndoas, você precisaria comer uma quantidade equivalente a uma bola de tênis para alcançar uma quantidade próxima, até ultrapassando um pouco. Então, é meio inviável. Por isso, é mais comum que você ingira, né, a quantidade necessária de fósforo a partir de receitas com alimentos variados. Então, eu trouxe aqui uma receita em que nós temos o prato principal, 150 gramas de salmão grelhado, que tem cerca de 370 miligramas de fósforo, 70 gramas de arroz integral, que tem cerca de 57,85 miligramas de fósforo, 80 gramas de feijão preto, que tem cerca de 111,63 miligramas de fósforo. Como acompanhamentos, eu trouxe uma xícara de brócolis, que tem aproximadamente 150 gramas, com 90 miligramas de fósforo, e uma xícara de aproximadamente 150 gramas de vagem com 68,56 miligramas de fósforo. O total aproximado dá cerca de 698,48 miligramas de fósforo, o que não é a nossa meta diária ainda. Por isso, eu achei interessante adicionar um extra, que seria o suco de caju, que é feito com 1 litro de água, 2 pacotes de polpa de caju, que tem cerca de 387 miligramas de fósforo, e adoçante a gosto. Então, assim, você bate a meta diária, você até ultrapassa essa meta diária. Então, é importante que esses alimentos eles sejam consumidos junto com outros alimentos, porque você tem vários micronutrientes no seu organismo, mas que eles podem ser combinados com vários outros tipos de alimentos, né? Você pode fazer vários pratos diferentes, e essa daqui é uma sugestão de almoço ou jantar para quando você quiser realmente ter certeza de que você adquiriu a meta diária de fósforo. Então é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo.